É verdade, é certo e sem erro. Absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou, e tudo deve a esta existência, e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol, o seu pai; a lua, sua mãe; assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grandes habilidades e critério, e terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E assim o mundo foi criado, e é por isso que sou chamado de Thoth, o Trismegistus, porque possui o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da grande obra mestra alquímica, da grande obra mestra do Sol, aqui está dito e se encerra tudo. Tudo que vem até você é para ser feito, é para ser olhado com uma atenção maior. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, o que falta hoje no humano? Atitude. Atitude para tudo, para assumir a sua vida, para assumir os problemas, para assumir o que busca, desejos e os sinais que o universo te dão o dia todo. E as pessoas, por algum motivo, não dão atenção, não estão nem aí e não quer saber, e também não vai atrás, e aí perde-se grandes oportunidades na vida. Muitas oportunidades são perdidas aí. E faltando atitude, muitas pessoas começam, talvez, a invejar outras pessoas, começam a observar a vida do outro, porque o outro anda e você não. Então, nesse meio, quando as pessoas começam a caminhar, a andar, estão sempre adiante, sempre à frente, e sempre digo aos meus estudantes: quem está buscando conhecimento, quem está andando num caminho, vivendo o que a alquimia oferece, ou seja, desde que foi dito, faça-se a luz, tudo isso foi instalado, foi colocado no universo. E quando você começa a buscar isso, a sua vida muda. E eu sempre digo a eles e a vocês também: toda pessoa que busca esse conhecimento está sempre 50 passos à frente. Não tem como não ser assim. Sempre a sua percepção é melhor, a sua intuição funciona, os pensamentos são outros, atitudes mudam, a sua boca muda e a sua vida melhora muito. Então, não é difícil, é simples. Então, as pessoas que não têm atitude, que não buscam se mexer, geralmente começam a invejar o outro. Então, em vez da pessoa olhar a vida dela, de ela focar no que ela vive, o que ela faz? Vai olhar o outro. Então, aí que o outro, sendo inteligente, se fortalece com isso e anda cada vez mais. Então, quer dizer que você não quer que eu caminhe? Pois agora que eu vou caminhar. Agora eu vou demonstrar como é que a coisa funciona. E essa força vai aumentando, multiplicando. E quanto mais aquelas pessoas te invejam, mais você cresce. Quanto mais inveja, mais você cresce. É assim que funciona. E não você pensar que a inveja te derruba, te diminui e assim por diante. Falo por experiência própria. Vou conquistando, caminhando, favorecendo o maior número de pessoas, viajando pelo Brasil afora, pela Europa, ajudando muita gente, favorecendo e mostrando o caminho. Por quê? Determinação, atitude, perseverança e crer no que você vive. Ter amor na sua vida, amor na vida dos outros e viver isso intensamente, todo o tempo. Você não pode titubear, você não pode vacilar, você não pode achar que não dá certo, que não acontece, que não funciona, que não consegue e assim por diante. Veio o pensamento negativo, manda embora, some. A mente, já diz o nome, né? Mente. A mente mente. A mente te engana. A mente é o lado esquerdo, ou seja, o diabinho. O lado direito, o anjinho, a intuição. Então, as pessoas têm a mania de ouvir sempre o lado esquerdo. Então tem que mudar isso. Vem o pensamento negativo, tira fora, sobe com ele, faz uma oração, faz um movimento, faz alguma coisa e muda isso. Para que você comece a perseverar e comece a pensar no que estou falando para vocês. Atitude. A atitude, ela é muito importante. A atitude faz parte da vida, tá? Nunca se conformar. Tem que agradecer o que tem, aceitar e querer mais. E se entregar aos seres, eu acredito que é a pior decisão tomada pelo ser humano. Se entregar, sabe?
deixa pra lá, não vai acontecer. Não quer mais. Exatamente, não vai dar Desiste, né? certo. Desiste, desanima. Aquele pessimismo E a total, pessoa geral. não tem atitude. E a atitude realmente é que faz a A diferença. diferença. Com atitude você nunca vai invejar ninguém e você cria um comprometimento. E esse comprometimento faz você andar cada vez mais. Então tenha um comprometimento primeiro com você, com a sua vida, com o seu caminho. Não saiam dele por nada, né? Nunca deixe que ninguém enfie o dedo na sua vida, que ninguém dê palpites. Pode falar alguma coisa, pode querer dar um conselho, ouça. Ouviu? Dá uma analisada naquilo, veja o que é coerente a você. Se for por bem sim, se não, dê as costas, né? Não é porque alguém falou alguma coisa que aquele caminho é o certo, é o correto e assim por diante. Então comece a usar a sua intuição, se fortalecer cada vez mais. Seria, Alcides, não mudar a personalidade? Nunca. Certo. Quando você muda, você vive dentro de um teatro. Você cria uma aparência. E essa aparência, ela pode funcionar por um período, depois não mais. É o que eu estou falando da cópia, né? Você querer copiar alguém, querer fazer o que alguém faz, né? Então você pode observar o que aquela pessoa faz, até pode fazer isso, por admiração, e melhorar aquilo, e não fazer igual, e não querer imitar a pessoa. Nunca, jamais Nunca. será igual. Porque eu falo para você assim, original sempre é original, cópia sempre é cópia, não tem jeito. Então, se você sair na frente, sempre vai estar na frente, sempre, sempre. Então como é que você faz isso? Nunca querendo saber o que o outro fez, o que o outro faz, se o outro está ali ou está aqui, esquece o outro, olha para você. Quando você não dá atenção para o outro, você passa a crescer cada vez mais. Então o que as pessoas fazem? Ela vai fazer um negócio, montar alguma coisa, por exemplo, em vez de ela criar tudo aquilo na cabeça dela, ela vai olhar o que o outro faz, como é que funciona, o que o outro tem, como é que é aqui, como é que é lá, para tirar ideias. Perfeito, mas ela pode se contaminar se ela não tiver conhecimento. Então se ela fizer uma coisa sem olhar a vida dos outros, sem olhar o que o outro faz e como faz, ele cria uma coisa nova. Entendeu? É aí que as oportunidades aparecem. Então quanto mais as coisas se demonstram difíceis, quanto mais oportunidades. Porque menos pessoas buscam correr riscos, como eu disse no programa passado. Então o que você faz? Arrisca, você ousa, você sai na frente, né? É aí que as pessoas crescem, que grandes empresários, grandes pessoas saem na frente, né? Qualquer profissão, qualquer caminho que você está, qualquer ofício que você viva, você pode estar sempre à frente. É só olhar para a sua vida, não se preocupar com a do outro. E aí as oportunidades aparecem. Você pode estar aqui, pode estar lá, pode estar ali, depende de você. Se você não der atenção às oportunidades, também não tiver humildade e ficar olhando a vida do outro, até aquela posição que você tem, um dia pode ir embora. Entendeu? Então, é um caminho, né? Atitude. Nunca invejar ninguém. Perfeito? E ter comprometimento com a vida. Primeiro, com você, né? Então, você se comprometeu com aquilo, você começa a andar, a caminhar cada vez mais. E o que é legal? Ele começa a ter segurança do que ele pensava. De repente ele fala alguma coisa para alguém e fala, pô, você é louco, você não fala nada com nada, está fora da casinha. Mas é esse fora da casinha que funciona, entendeu? E ele começa a entender que tudo isso que ele sempre pensou e viveu é real. E aí fortalece, entendeu? E você começa a andar cada vez mais. Então eu encontro muitas pessoas dessa forma, que elas pensam mais ou menos por esse caminho, falta o quê? Alinhar. Falta encaixar essa engrenagem e fazer funcionar, né? Então isso vai o quê? Transformando, vai mudando, porque você ganha confiança, certeza, e as coisas começam a habitar cada vez E mais. Alcides, de nada vai adiantar as pessoas ficarem somente ouvindo e não praticarem no dia a dia. Também. Então, também. teoria e Também. prática. Prática, a atitude, né? Como eu disse logo no começo, a Sim. atitude é necessária, né? Então o que eu falo, né? Pensamento, palavra, ação. Então se você não tiver a ação, morreu ali. Então você tem uma intuição, você pensa nela, não faz movimento. Vem a segunda, a terceira, e a vida vai caminhando. Então, quando você não dá ação às coisas, um dia o universo freia, não mostra mais nada, ele para. E aí a pessoa começa a reclamar, poxa, minha vida não anda. Mas quanta coisa veio para ela e ela não deu atenção. Por medo, por achar que não consegue, ou por dizer que não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque não sei o que lá, não sei o que, e assim por diante, né? Então, quantas pessoas aí às vezes não podem pagar um curso, uma faculdade, alguma coisa, e começam a colocar força naquilo. De repente aparece uma bolsa, aparece um caminho, alguma coisa aparece, mas tem que querer. Ou o próprio dinheiro vem de algum lugar, né? Então, se você não colocar foco naquilo, se você não tiver uma atitude firme, a coisa não acontece. Não adianta.
É assim Alcides, e quando aparecem, comigo mesmo acontece direto, de aparecerem 3 caminhos diferentes, 2 ou 3 caminhos. O que fazer nesse momento? Vamos lá, então aí entra o conhecimento. Vamos lá. Então apareceu 3 oportunidades. O que você vai fazer? Você vai, em algum momento que você puder daquele dia, enfim, você vai se concentrar aí, vai se concentrar por 12 minutos, vai fechar os seus olhos por 12 minutos. E você vai dar um comando. Bom, eu vou meditar esses 12 minutos para ter a ideia de qual caminho tomar. E fecha os olhos. Deu 12 minutos, abriu os olhos, continua a sua vida. Pode ter pensado no que você quiser, o pensamento não interfere nisso, perfeito? Bom, aí você fala, pô, mas não aconteceu nada, não vi nada, não ouvi nada. Não tem problema. Quando você não faz nada, você fez tudo. Então o que acontece? Em algum momento daquele dia, naquela semana, vem a resposta. Uma daquelas 3 coisas pipoca, a outra desaparece, vai sobrar aquela que é sua. Então, se você tomar uma atitude assim de impulsividade, você pode abrir a porta errada. Exatamente. Então, às vezes o universo, ele é inteligente, então ele te testa. Ele sabe que uma coisa é sua, mas o que ele faz? Ele te mostra 3 para você escolher. Então você fala, bom, então eu vou esperar que o universo me mostre então qual realmente é o caminho. E de alguma forma acontece. É assim que se faz, né? Crendo que deu certo, que a sua atitude correta vai trazer a coisa correta. Como é que você faz isso? Aguardando, tendo paciência, o que ninguém tem. A paciência, ela faz parte da espiritualidade, ela encaixa nela. Se eu mostrar para você por números, por exemplo, o que é a paciência? O número 2. O 2 é a paciência, ser paciente. A pessoa que busca a espiritualidade, ela busca a casa 7. O número 7 é a espiritualidade. Então, quando eu somo o espiritual com a paciência, eu tenho o conhecimento, que é o número 9, que é o iniciado, o eremita, o sábio, quem tem todo o conhecimento, ok? Então, toda pessoa que se diz espiritualizada, é necessário que ela tenha paciência. Toda pessoa que ela tem paciência, ela já é espiritualizada. Embora essa pessoa possa nem rezar às vezes, entendeu? Mas ela tem atitudes espirituais. Aí que está. Não faz nada a ninguém o que ela não quer para ela. Respeita o universo, respeita um monte de coisa. Enfim, ela vive naquele caminho. Você vê como é que é a coisa, né? O universo, ele é inteligente, tá? Então, para você ter uma coisa, você tem que sempre olhar para outra. Tudo faz parte de 2 caminhos, né? Você tem 2 pernas, 2 braços. São 2 trilhos para você ficar em cima, não um trilho. Se eu colocar um trilho só, você tomba, você cai, não é isso? Então são 2 trilhos. O seu caminho sempre é 2 trilhos. Eles sempre andam juntos, com a mesma distância, nunca saem disso, né? Então, quando você olha para esses 2 trilhos, se você fica em cima deles, jamais você vai cometer um erro, um engano, uma falha, qualquer coisa. Então é isso, né? Então veio a oportunidade. Então eu tenho que me concentrar para saber que caminho tomar. E aguardar até que a resposta venha para você. Ela tem que vir, você não tem que ir atrás. Então a diferença do humano é essa. Ele sempre é o que a pessoa fala, não, estou correndo atrás. Então, quando corre atrás, já diz, né, que vai correr sempre atrás, nunca junto e nunca na frente, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, atitude, verbo, tudo é uma coisa só.